O arco de Wano finalmente terminou, com um dos fins mais emocionantes de todos até agora. Tivemos a resposta de Yamato sobre entrar para o Chapéu de Palha, que não foi tão positiva, a despedida de Momonosuke e descobrimos o que aconteceu ao Kurozumi Orochi. Você quer saber sobre tudo isso e muito mais? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Bom galera, hoje eu estou trazendo aqui para vocês o review do capítulo 1057 de One Piece, que para mim foi um excelente capítulo, e eu arrisco até a dizer que foi o melhor capítulo de One Piece na minha opinião. Por mais que alguns momentos me decepcionaram, o resto desse capítulo foi simplesmente emocionante. Mas então, vamos agora para o capítulo 1057, intitulado Cortina Final. Nosso capítulo começa em um auditório da capital das flores. Lá vemos dezenas de cidadãos sentados em frente a um palco, ouvindo uma história sendo contada pelo novo professor do país de Wano, o homem de cabelos pretos e óculos que vimos ensinando a verdadeira história de Wano aos alunos. Enquanto está ao lado de uma geisha tocando shamisen, ele começa sua história como se fosse um poema. Sob o céu escuro de Onigashima, nuvens escuras se juntam. Uma tempestade ecoa pelo céu, consumindo Onigashima. O rugido do dragão azul trovejava, e os ruídos de inúmeras outras feras aumentavam se juntando ao barulho. No Porto Rabu, as folhas de outono são banhadas pela chuva avermelhada. E ele termina dizendo que essa é a história dos leais retentores de Kozuki Oden. E para permitir que o nome Kozuki Oden brilhasse mais uma vez, seus retentores se juntaram à ação. As pessoas então começam a gritar animadamente bainhas vermelhas, enquanto o professor continua. Ele pede para todos que, embora não tenham um grande talento verbal, que eles permitam a ele a honra de contar esta história, de como eles se mantiveram firmes para encontrar o seu destino. Uma história que começou na tarde do Festival do Fogo. A cena então passa para o território de Udon, em uma floresta perto do Porto Tokage, onde vemos Momonosuke correndo em sua forma dragão com Kinemon e Yamato em cima dele. Enquanto estão indo se encontrar com o Chapéu de Palha, Momonosuke e Kinemon ficam surpresos com a declaração de Yamato, que disse que não iria para o mar com Luffy. Yamato então diz que vai ficar e que já até conversou com Luffy sobre isso. Kinemon pergunta se ela realmente está contente com isso, dizendo que estão confusos com essa sua decisão, já que momentos atrás ela estava decidido a se juntar a eles e navegar pelos mares. Yamato então explica que vai seguir os mesmos passos de Oden, e que a sua jornada começou primeiramente no país de Wano, com ele andando por toda a ilha, a explorando e a conhecendo completamente. Yamato diz que ainda não sabe nada sobre este mundo, e que vai seguir o caminho de Oden, explorando Wano primeiro para depois se aventurar no mar. Primeiro que inicialmente eu me decepcionei quando fiquei sabendo que Yamato não irá se juntar ao Luffy nessa jornada agora, e eu aposto que muitos de vocês também. Já esperávamos Yamato entrar na tripulação há muito tempo, teve todas aquelas dicas, até mesmo afirmações que ela se juntaria a eles, mas mesmo assim está tudo bem. Foi deixado bem claro que Yamato irá sim entrar para o bando no futuro. O próprio Luffy disse que a buscaria mais tarde, e eu acredito que a entrada dela seja de alguma forma parecida com a do Jinbe, que foi aceito para entrar no bando, mas só entrou mais tarde depois de resolver algumas coisas antes. Mas mesmo que Yamato não entre agora, isso não tem problema nenhum. Yamato quer ver o mundo com seus próprios olhos e quer começar pelo seu próprio país, Wano, o local onde Kozuki Oden começou.
Agora, após Yamato dizer que já conversou com o Chapéu de Palha, Momonosuke se enfurece com Luffy, porque percebe que Luffy e Yamato conversaram sobre todas essas coisas, e ele nem se despediu dele, dizendo que ele deve ter o desprezado intencionalmente, se perguntando por que ele faria algo assim. Momonosuke então começa a ter algumas lembranças do que passou desde que seu pai morreu. Ele primeiro se lembra do momento em que o Kaido o agarrou pelo pescoço no topo do castelo de seu pai, perguntando qual o seu nome, e dizendo que seu pai é um Lorde Tolo. Ele então se lembra do momento em que conheceu Luffy e o momento em que brigou com ele em Dressrosa, com os dois declarando seus sonhos. Luffy diz que será o rei dos piratas, já Momonosuke diz que seria o Shogun de Wano. Ele também se lembra do momento em que selaram uma aliança em Zou, e quando Kanjuro o sequestrou para levá-lo até Kaido e Orochi, e a vez em que ele enfrentou Kaido em Onigashima, onde ele diz na sua frente que se tornará o próximo Shogun de Wano. E finalmente Momonosuke se lembra do momento em que Luffy lhe pediu para parar Onigashima enquanto ele lutava contra o Kaido. Podemos perceber como a amizade e a confiança entre o Luffy e o Momonosuke foi crescendo quanto mais eles conviviam um com o outro. No começo, Luffy achava o Momonosuke apenas um garoto chorão e covarde, e ele ainda acha isso, mas a confiança um no outro aumentou muito, a ponto deles desenvolverem uma grande amizade. Momonosuke então, ao relembrar de todos aqueles momentos, furioso, diz que o Luffy não tem coração, que ele é um homem terrível e que estava enganado sobre ele. Momonosuke diz que Luffy confundiu liberdade com grosseria, e Kinemon concorda com ele, mas pergunta por que ele está correndo ao invés de voar, e Momo manda ele calar a boca. Kinemon também fica muito bravo e diz que agora Momonosuke é o Shogun de Wano, e que quer ver a explicação do Luffy por tratar o Shogun desta forma. Ele também diz que dependendo da sua resposta, ele não terá escolhas a não ser cortá-lo. Momonosuke diz que esse é o caminho de um guerreiro e que achava que eles eram amigos. Yamato então diz a eles que eles não deveriam ficar com tanta raiva porque isso não é grande coisa, mas furiosos, eles dizem que o Luffy os envergonharam, que isso é imperdoável, e Momo diz que vai espancá-lo e mordê-lo quando ele o encontrar. Enquanto Momo segue até o Luffy furioso, vemos o Luffy, o Lau e o Kid no Porto Tokage, com seus navios prontos para partir. Lau diz a Luffy que a próxima vez que eles se encontrarem, eles serão inimigos, e para não reclamar caso ele os mate. Luffy então diz que não há problemas nenhum nisso, e Chopper se despede do Lau, apenas para ser mandado calar a boca. Isso aqui é muito legal, galera, porque já é a segunda vez que eles estão dizendo que agora são inimigos, então não terão mais alianças entre eles até que alguém encontre o One Piece. Agora é cada um por si na jornada até Laugh Tale. Então, pouco antes de zarpar, já estando pronto para partir, Momonosuke chega até onde eles estão, gritando enfesado ao Chapéu de Palha que eles são monstros. Ele muda para a sua forma humana e ataca o Luffy pulando em cima dele. Kinemon então saca sua espada e grita com Luffy perguntando o que ele estava pensando em partir sem se despedir deles depois de todo o tempo em que eles estiveram juntos. Ele diz que isso enfureceu o Shogun e pede uma explicação. Mas o Luffy apenas diz que está tudo bem, já que eles estão se despedindo agora. Nesse momento, Momonosuke olha para o Luffy com uma expressão ameaçadora e diz que vai dar uma ordem do Shogun. Então, chorando descontroladamente, ele pede para o Luffy não ir embora, porque sem eles, ali vai ser muito solitário. Ele diz que quer estar com eles para sempre, e para, por favor, não dizer adeus agora. Ele continua implorando ao Luffy, enquanto chora incontrolavelmente, que graças a eles, o país sobreviveu, que eles são a razão pela qual ele e todos possam rir novamente, agradecendo por vingarem seu pai e a sua mãe.
Momonosuke continua. Ele diz que sabe que é um idiota e que está com medo do que pode acontecer depois deles partirem, e por isso pede que eles não vão agora. Esse discurso comove todos os Chapéus de Palha, em especial o Frank, que também começa a chorar sem parar, talvez até mais que o Momo. Mas então, Luffy grita o Sop e ele joga um pano lá de cima em cima do Momonosuke. Luffy diz que ficou esperando ele por todo esse tempo porque queria lhe entregar isso. Ele fala que sabe que o Momo é um garotinho burro, idiota e um covarde, apesar de estar grande agora, mas que pensa nele como um irmãozinho. Momonosuke então abre o presente e percebe que é uma bandeira muito grande do Chapéu de Palha. E Luffy continua dizendo. Ele fala para o Momo que quando ele estiver em dificuldade é para ele olhar para a bandeira e se lembrar de suas aventuras no mar. Ele fala para o Momo pendurar a bandeira em algum lugar do país, e se alguém perigoso aparecer, é para ele mostrar ela para eles, porque isso vai fazer eles saberem que mexer com seus companheiros significa comprar briga com eles. Quando ele diz isso, vemos o Luffy de frente com todos seus companheiros atrás do Sunny. E aqui, galera, há um ponto interessante da história neste tópico levantado. Luffy deu sua bandeira para o Momo colocar em Wano, fazendo do país oficialmente um de seus territórios, além também de fazer o Momo e todos os outros nunca se esquecerem de tudo que viveu com o Chapéu de Palha. Isso foi algo bem legal, mas uma coisa interessante também é que o Luffy diz que se algum inimigo aparecer, é para o Momo mostrar a sua bandeira para que eles saibam que este é o seu território. Isso me diz que alguém irá atacar o Wano. Pode ser piratas menores, apenas para vermos suas reações de medo ao invadirem um território em Yonkou, ou até mesmo um Barba Negra, que pode ir até lá, atrás de Pluton. Lembre-se que Caribou disse que contaria sobre Pluton para aquela pessoa, e esse pode muito bem ser o Barba Negra. Luffy e o Chapéu de Palha então se despedem de Momo, Kinemon e Yamato, dizendo que quando eles quiserem ser piratas, ele volta para buscá-los. Com isso, Luffy manda sua tripulação zarpar o navio e o resto do bando se despede de Momonosuke e diz que ele consegue fazer isso, que ele será um grande Shogun. Enquanto eles observam o Chapéu de Palha partirem, Momonosuke diz a Kinemon que um dia ele superará Oden, com Kinemon dizendo que quer ser o primeiro a testemunhar isso. Yamato então pergunta se ele quer superá-la, e ele grita que não. Então vemos o Chapéu de Palha se preparando para ir ao Porto Hakumai, onde existe um elevador que consegue descer navios. Assim, eles não precisariam descer pelas cachoeiras, um caminho muito perigoso. Mas assim que o Luffy e o Law mudam seus rumos para o Porto Hakumai, o Kid os provoca, dizendo que ir pelo caminho mais seguro é perfeito para perdedores como eles. Luffy e Law se enfurecem com essa provocação e decidem descer pela cachoeira. Seu bando tenta falar com Luffy que não tem problema seguir pelo caminho mais seguro, mas o Luffy, tentando provar que não é um covarde, pega o leme do Jinbe e vira o navio para a cachoeira. O Law também muda a rota de seu navio e os três caem lá de cima da cachoeira. Mas logo após jogarem seus navios, eles percebem que talvez não fosse a melhor ideia e gritam assustados enquanto caem. O narrador fala enquanto é mostrado os rostos de Luffy, Law e Kid. O narrador diz que a força desses piratas criminosos trazidos por Momonosuke e Kinemon não deve ser desprezada. Eles causam estragos com sua força como um verdadeiro rei da sabedoria. E aqui, galera, rei da sabedoria no budismo esotérico são divindades que apareciam para ajudar aqueles com infortúnios ou com dificuldades de se libertar e atingir a iluminação. O Luffy, o Law e o Kid foram comparados a essa divindade porque eles salvaram todo o país de Wano, lhe dando de volta a liberdade. Simbolicamente, a mesma coisa que os reis da sabedoria fazem.
O narrador então continua: nem mesmo o Rei Dragão Kaido e o Demônio das Cortesãs não conseguiram derrotá-los, e agora eles saem com os últimos gritos dolorosos que rasgam o céu e reverbera pelo ar. No auditório da capital das flores, o professor continua contando a história. Ele agora fala sobre Orochi. Quando pensaram que ele estava morto por aparentemente ter sido queimado pelas chamas, seu ódio fez continuar e ir atrás da princesa Hiyori, em uma desesperada última tentativa de se vingar. Mas todo o seu esforço acabou com apenas um único corte, e quem controlava a lâmina que separou Orochi de sua cabeça amaldiçoada não foi outro senão o segundo discípulo de Oden, Denjiro. Com sua última cabeça cortada e queimando, o mau Kurozumi Orochi finalmente caiu de joelhos. Esse foi o fim de Kurozumi Orochi. Então, no mesmo instante, o som de um relâmpago marcou a queda de Onigashima, e com ela também a queda do Rei Dragão Kaido. Com isso, o sol havia finalmente atravessado as nuvens escuras, que estavam sufocando o país de Wano por 20 anos. Os céus então clarearam, e o som das pessoas comemorando o Festival do Fogo na capital das flores ecoavam por todo o país, quando de repente, inacreditavelmente desafiando toda a razão, os restos queimados de Orochi olhou para ele e disse: o ódio dos Kurozumi amaldiçoará este país geração após geração, por toda a eternidade, até o seu amargo fim. Mas a princesa Hiyori, ali parada em sua frente, se recusou a se amedrontar. Ela manteve seu olhar em Orochi e não havia o menor sinal de medo em seus olhos. Os 20 anos de memórias torturantes do país preencheram seu coração. Denjiro entrou na frente da princesa e tentou afastá-la, mas ela apenas negou com a cabeça. A adorada princesa Hiyori não deu sequer um passo para trás. Encarando a face demoníaca de Orochi, ela declarou enquanto apontava seu leque com o símbolo Kozuki ao monstro: pelo meu pai, pela minha mãe, por meu irmão e pela minha terra natal. Conforme o professor narra a história, a multidão se agita e ele pede que todos digam juntos a última fala da princesa: os Kurozumi nasceram para queimar. Kurozumi, a família de Orochi, significa carvão em japonês. O professor então continua sua história. E agora, o tempo passa até o dia após o Festival do Fogo, onde armas e brigas podem finalmente descansar. O resultado dessa violenta história é uma reunião alegre. O sangue derramado para reviver o clã governante de Wano nunca será esquecido. Um registro de seus sacrifícios será sempre carregados pelo vento. Então vemos uma foto de Momonosuke com sua família e todos os seus amigos: Hiyori, os Bainhas Vermelhas, Yamato, Shinobu e Tama. Enquanto o narrador finaliza a história dizendo: esta é a história de como guerreiros famosos recuperaram sua glória. E isso conclui o conto de hoje. Momonosuke, Kinemon e Yamato vão ao castelo do Shogun conforme as pessoas os cumprimentam. Eles têm uma nova missão a cumprir: encontrar o lugar perfeito para colocar a bandeira do chapéu de palha. A cortina desta história então se fecha, dando fim ao ato final de Wano. O fim da história de Wano termina com flores de cerejeira voando em um país finalmente livre e com um grande futuro pela frente. E bom, galera, esse foi o capítulo 1057 e o fim emocionante de Wano. Por mais que Yamato não tenha entrado no bando agora, foi um capítulo muito bom. O jeito que o Oda contou a história foi simplesmente incrível. Agora Luffy continua sua viagem e seu próximo provável destino, eu espero que seja Elbaf, a Ilha dos Gigantes, o local onde possa estar escondido a Árvore de Adão e o possível território de Shanks.
Trunks. Vai ser bem interessante essa jornada. Então é isso, galera. Eu espero muito que você tenha gostado desse review. Eu sempre estou tentando melhorar para trazer o melhor review aqui para vocês. E se você tiver alguma crítica para me ajudar, deixa aqui nos comentários para que eu sempre possa estar trazendo vídeos melhores para vocês. E se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim todos os novos vídeos vão chegar aí para você. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui e até a próxima!